Quantos quilos realmente eu consigo perder em 90 dias? 90 dias para o verão, chegou a hora de eu começar meu projeto para ir para a praia, para colocar um biquíni, para ficar legal. Vini, consigo fazer isso? É disso que eu quero falar com você hoje. Vou te mostrar quantos quilos é possível você perder, como que o seu corpo pode ficar daqui 90 dias. Se você fizer tudo que eu te disser aqui no passo a passo, você já vai ver por que que é interessante de você começar aqui, dá tempo sim, de você ter bons resultados em 90 dias, beleza? Vou te contar aqui quanto que é possível perder de peso, composição do peso perdido, por que que a balança mente, os resultados visuais em 90 dias, vou te mostrar o que é possível obter, a conclusão e o próximo passo se quiser começar a secar e definir, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Quanto que é possível perder de peso aí nesses 90 dias? Uma perda de peso saudável gira em torno de 0,5 quilos na semana a 1 quilo na semana, dependendo do quanto você pesa. Então, imagina que uma pessoa de 160 quilos, ela está querendo emagrecer, e uma pessoa de 60 quilos, ela está querendo emagrecer também. A pessoa de 60 quilos, ela vai naturalmente perder menos peso do que uma pessoa que tem 160 quilos. Porque a pessoa que é mais pesada, ela tem muito mais peso para perder. Então, por isso que a gente tem essa diferença enorme aí de 0,5 a 1 quilo por semana. Ok? Isso se uma pessoa de 160 quilos não perder mais, porque ela está com muito sobrepeso. Isso é uma coisa que você tem que entender que é natural que mude de pessoa para pessoa, certo? Mas, no geral, a gente tem uma perda aí de 6 a 12 quilos em média. Segura e realista, dá para fazer, ok? Ciência falando aqui, 0,5 a 1 quilo. Beleza? E varia justamente de acordo com isso. O peso inicial, então uma pessoa mais pesada vai naturalmente perder mais peso mais rápido. Estilo de vida, então se a pessoa é ativa, se ela treina, se ela se move no dia, porque a pessoa pode até não treinar, mas uma pessoa que faz atividade física durante o dia, uma pessoa que anda muito, né? Imagina, eu dei o exemplo em outra aula da aeromoça, que ela empurra carrinho, que ela levanta mala, que ela anda o dia inteiro, e uma pessoa de home office, né? Então, naturalmente, esse estilo de vida já vai fazer ela gastar mais calorias do que a pessoa que fica sentada fazendo home office. E isso vai influenciar na perda de peso também, né? Alimentação e treino. Então, a alimentação estando boa, o treino em dia, uma pessoa sedentária, uma alimentação mais ou menos, vai influenciar totalmente nisso. E os hormônios e o histórico das dietas. Então, hormônios por quê? Porque os hormônios estando desregulados, você vai ter uma dificuldade natural de queimar gordura, né? Um cortisol muito alto, que é o hormônio do estresse, da falta de sono, ele inibe a queima de gordura e ele acumula gordura na região do abdômen, porque o cortisol ele acumula a região no abdômen, a gordura, justamente porque ele está sentindo que você está tentando sobreviver. E por que que a gente joga gordura nessa região quando a gente tenta sobreviver? Porque é uma região que é cheia de órgãos vitais. Então o corpo joga lá a gordura justamente para se proteger de choques mecânicos, né? Hoje em dia a gente não precisa, mas na época lá das cavernas a gente podia tomar uma mordida na barriga e perfurar um órgão. Hoje em dia não acontece mais, mas o corpo ainda tem esse mecanismo de acumular gordura na região da barriga por causa dessa questão de ter órgãos vitais na barriga, né? Então, é isso, não tem muito o que fazer, a gente tenta lutar contra isso. Então, muitos hormônios influenciam nessa questão da perda de gordura e o histórico de dietas também. Então, se a pessoa tem um histórico de dietas de restrição, que ela para de comer, volta a comer, para de comer, volta a comer, provavelmente é uma pessoa que tem baixa massa muscular. Porque nessas dietas restritivas a gente perde massa muscular. O nosso corpo, ele começa a comer tão pouco que ele precisa começar a quebrar a nossa massa muscular para utilizar a proteína dela para se manter vivo, né? E ao mesmo tempo que ele faz isso, a gente acaba perdendo massa muscular e desacelerando o nosso metabolismo. Então, isso também vai influenciar aí se eu vou perder peso mais rápido ou não. Beleza? Dito isso, composição corporal do treino, ou composição do peso perdido aqui. Então, a retenção de líquidos que a gente perde de peso no começo, ela é muito grande. Então, quem está começando a treinar, quem está começando a fazer uma dieta, quem está começando o seu processo de emagrecimento, perde peso muito rápido. Por quê? Porque tem a retenção de líquidos, que pode variar de 1 até 3 quilos. Então, nessas primeiras semanas, aí é muito fácil você perder 1 a 3 quilos. Mas não é gordura.
é justamente isso daqui, retenção, né? Infelizmente, acaba não sendo gordura, mas é um peso que é interessante da gente perder, porque essa retenção vai atrapalhar a gente a ter uma musculatura definida, vai parecer que a gente tá com mais gordura do que tá realmente. Então, essa retenção é a primeira a sair e ela precisa sair e ela sai rápido, né? Então, isso é uma coisa boa. Como que a gente cuida dessa retenção? Principalmente reduzindo sal, açúcar e industrializados. Por quê? Açúcar industrializados, eles são muito calóricos, então eles acumulam caloria. Quando a gente tira automaticamente, já fica mais fácil de entrar em déficit calórico, de comer menos do que eu gasto no dia. E a redução de sal, ela ajuda por quê? Porque o sal, ele é diretamente inverso à água, né? Quando eu tenho muito sal, eu tenho pouca água no corpo e vice-versa. Então, quando eu como muito sal, eu preciso da minha água para lidar com esse sal. E aí eu acabo ficando sem água para o resto das funções do corpo. E como geralmente quem tem uma dieta ruim já não bebe água, você já viu, né? Já fica retido muito mais facilmente. Então, beber água vai ajudar e reduzir o sal vai ajudar, além do açúcar industrializados, certo? Gordura corporal a gente vai perder de 4 a 8 quilos, né? 1 quilo de gordura equivale a aproximadamente 7.700 calorias. Para a perda de gordura é necessário gerar um déficit calórico constante. Exemplo, 500 calorias por dia, cerca de 0,5 na semana. Vou explicar isso aqui para você. Então, o que acontece? 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias, certo? Se eu tenho um déficit calórico, que é o que eu preciso para perder gordura no meu corpo. Déficit calórico, para quem não sabe, é quando eu como menos calorias que o meu corpo gasta. Né? Meu corpo tem um número de calorias que ele gasta no dia para se manter vivo. Vamos jogar um número aqui para ficar fácil da gente fazer o cálculo de 1.500 calorias. Então, meu corpo, para bater o meu coração, para me manter vivo, para fazer as funções do dia, o meu cérebro funcionando, ele utiliza aí 1.500 calorias. Quando eu quero perder gordura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer menos calorias do que ele gasta. Então, vamos supor, eu como 1.200 calorias e ele gasta 1.500. Faltou 300 calorias para ele. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 300 calorias da reserva de gordura que eu tenho e vai utilizar para se manter vivo. E aí, se eu fizer isso, um déficit de 500 calorias por dia, né, comer 1.000 calorias em vez de comer 1.500, eu vou perdendo 500 calorias, vou utilizando minha gordura ao longo do tempo. Se eu fizer isso em mais ou menos 14 dias, mais ou menos, né? 14 dias dá 7.000 calorias. 15 dias eu perco 7.500 calorias, que é mais ou menos 1 quilo de gordura. E é daí que parte esse cálculo. Eu consigo fazer esse cálculo. Eu consigo calcular quanto que eu gasto por dia, eu consigo calcular na minha dieta quantas calorias eu estou comendo, e dessa forma eu consigo calcular quanto que eu vou perder de gordura em 90 dias. Certo? Então, já fica a dica para você aqui. Dá para eu ter uma noção de quanto eu vou perder se eu fizer tudo certinho, né? Obviamente que tem gente que não consegue seguir 100% durante esse tempo, mas aí já são outros 500, né? A gente planeja para dar certo. Isso daqui, essas 1.500 calorias que eu te falei, eu também não estou contando com um exercício, não estou contando com uma série de coisas que também tem que ser levado em consideração para fazer esse cálculo. Beleza? Mas eu vou falar disso mais para frente. A massa muscular eu também posso perder. Então, de 0 a 2 quilos, geralmente eu perco massa muscular aí quando eu não faço principalmente musculação, né? Então, sem treino, eu perco músculo. Eu tenho flacidez e eu desacelero meu metabolismo. E o que é desacelerar o metabolismo? Eu gastava 1.500 calorias. Se eu não faço musculação, o que vai acontecer? Eu vou começar a perder essa massa muscular. Então, essas 1.500 calorias que eu gastava vão se tornar 1.450, 1.400, e aí o meu processo de emagrecimento vai ficando cada vez mais lento. Por isso que é interessante eu ter musculação no meu processo de emagrecimento, porque aí eu consigo manter as 1.500 calorias e às vezes até aumentar para 1.550, 1.600 calorias. E aí o meu processo de emagrecimento fica mais rápido. Então é muito interessante eu ter musculação no meu processo de emagrecimento, justamente por causa disso. Beleza? Então, treino de força preserva ou até ganha massa muscular. Beleza? Tente manter musculação, porque vai te ajudar muito a acelerar os seus resultados. E vai influenciar diretamente em se você perde 0,5 a 1 quilo de gordura por semana. Ok? Por que a balança mente aqui?
Porque ela não diferencia gordura, músculo e água. Então, por exemplo, aqui, se você perde 8 quilos de gordura e você ganha 2 quilos de massa muscular, na balança vai mostrar que você tem menos 6 quilos. Mas você ganhou 2 quilos de massa muscular e perdeu 8 de gordura. Então a sua composição corporal vai estar muito melhor. Você vai olhar no espelho, você vai estar muito melhor do que uma pessoa que só perdeu 6 quilos. Você vai ter ganho 2 de massa muscular, então você vai estar com a musculatura mais definida, mais aparente. E você perdeu 2 quilos de gordura a mais. Então você vai estar com menos gordura ainda. Então a diferença disso é muito grande. Uma pessoa de 70 quilos com gordura, uma pessoa de 70 quilos definida, elas têm o mesmo peso, mas a diferença é absurda no espelho. E é por isso mesmo que eu digo para você, não leve só a balança como consideração de resultado. Tenha outros parâmetros, por exemplo, espelho, circunferência, né? Você pode tirar foto para ver como é que tá indo o seu shape também. Então tudo isso vai influenciar e eu espero de verdade que você não leve a balança tão a sério nesse processo justamente por causa disso. Ela mente, né? E se as pessoas levam a balança a sério, elas acabam se frustrando e se elas se frustram porque o peso não desce, elas vão começar a fazer besteira, dieta restritiva, começar a exagerar e o peso não vai descer. Né? O peso ele oscila muito. Como é líquido, né? Como é várias coisas que influenciam, se você não foi no banheiro, esse tipo de coisa, ele vai descendo e subindo o peso sempre. Mas a ideia é que no final ele fique lá embaixo. Só que ele oscila, ele não é uma linha reta para baixo. Se você espera que seja uma linha reta para baixo o peso, você vai se frustrar. Então não faça isso, ok? Resultado visual em 90 dias. O que é possível ter aqui? A gente tem uma redução de 5 a 10 centímetros de cintura, a gente tem menos barriga, menos flacidez e inchaço, a gente tem glúteos mais empinados, a gente tem braço e pernas mais firmes, a gente tem mais energia, disposição e autoestima. Então, isso tudo dá para conseguir em 90 dias, ok? Dá para conseguir até resultados melhores. Mas aqui é uma média, certo? Eu vou te mostrar aqui alguns resultados de algumas alunas para você entender do que eu estou falando aqui, na real, o que é possível conseguir, né? Então, deixa eu puxar aqui, ó. Então, a Lígia aqui, ó, ela conseguiu tirar essa gordurinha dos flancos, então já melhorou muito aqui essa questão da gordura, e ela conseguiu também melhorar a flacidez do braço. Nessa foto aqui não dá para ver, mas ela conseguiu também melhorar a flacidez do braço. A Ivy aqui, ó, ela praticamente eliminou a barriga. Então aqui tinha muita barriga sobrando. Em 90 dias a gente deixou a barriga reta. Até, não sei nem se dá pra ver, mas ó, dá até pra ver uma definiçãozinha aqui na barriga. Em 90 dias. Então dá pra ter resultados muito bons se você seguir o protocolo certinho. A Júlia aqui, ela tinha mais peso do que as outras, né? Então, aqui dá um resultado muito bom. Ela provavelmente perdeu mais peso que todas. Acho que aqui ela tava com 3 dígitos e aquela foi para 99. Foi aí que ela me mandou essa foto. Mas entenda, quanto mais peso você tem, mais fácil de você perder. Mas isso aqui, ó, esses três resultados são possíveis em 90 dias. E você acha, por exemplo, que essa pessoa aqui ela teria vergonha de usar biquíni? Provavelmente. E essa aqui teria? Muito menos. Ou não teria. A gente sempre pode melhorar o corpo, mas chega um determinado momento que você olha para o seu corpo que você acha que ele está muito melhor do que estava. Quando você compara, é absurdo. Né? Vergonha é muito relativo. Tem gente que até tem um corpo bonito e tem vergonha de usar biquíni. Mas eu tenho certeza que a Ivy aqui, ela gostou do corpo dela e esse resultado de 90 dias aqui deixou ela muito motivada, certo? E eu tô te mostrando isso para quê? Para você ver que é possível. Então, 90 dias pode mudar o teu resultado se você estiver fazendo tudo certinho, certo? Continuando aqui a aula. Então, dá para você conseguir esse tipo de resultado em 90 dias. Qual que é a conclusão, então, que eu chego com você aqui? A melhor maneira de perder peso não é a melhor maneira de secar e definir o corpo. Porque se eu quero perder peso, é só fazer aeróbio e déficit calórico agressivo. O que vai acontecer? Eu vou perder mais massa muscular, eu vou perder talvez a mesma quantidade de gordura, mas pelo fato de eu estar perdendo massa muscular, eu vou acabar tendo uma falsa sensação de que eu perdi mais peso. Porque eu subo na balança e ela está menor. Mas eu olho no espelho, meu corpo não está seco, não está definido. Porque eu não construí musculatura e eu não consegui
perder tanta gordura assim, né? Eu perdi menos gordura e eu perdi mais músculo. Então, não compensa você ficar só olhando para a balança, certo? A melhor maneira de se inchar, secar e definir é treino de força, para você garantir o seu metabolismo acelerado e conseguir manter a tua massa muscular e definir seu corpo. Déficit calórico, porque sem déficit calórico você não consegue perder gordura, não importa o quanto você treina. Se você não tem déficit calórico, você não consegue perder gordura. Por isso que você vê, talvez, muitas pessoas nas academias durante muito tempo, e eu vi isso a rodo lá na época que eu trabalhava na academia, pessoas que treinam há anos e não saem do lugar. Por quê? Elas treinam, mas elas não fazem dieta, elas não conseguem emagrecer. Tem que ter déficit calórico, certo? Cardio, ele é importante, mas ele entra como complementar da musculação. Só que o cardio ele tem uma coisa muito interessante que eu recomendo que você faça cardio também, certo? Que é o quê? Ele melhora o jeito que o nosso corpo queima gordura. Por quê? A gente tem dentro das nossas células uma coisa chamada mitocôndria, que é uma organela, é um órgão da célula, aonde ela queima gordura. E quando eu faço cardio, acontecem duas coisas com a mitocôndria. Primeira, ela duplica. Então, eu tinha uma mitocôndria, eu passo a ter duas. E não só duas, elas crescem de tamanho. Então, agora eu tenho um forno que queima gordura maior. E não só um, eu tenho dois. E aí eu vou fazendo cardio, eu tenho três, eu tenho quatro. E aí o meu corpo vai se tornando cada vez mais eficiente em queimar gordura. E quando ele se torna mais eficiente em queimar gordura, ele se torna menos eficiente em queimar massa muscular. Então eu protejo também a minha musculatura quando eu queimo mais gordura. Por isso que o cardio é muito interessante, mas feito da maneira certa, ok? Treino de força, cardio e déficit calórico. E as proteínas? As proteínas eu também preciso ter adequadas. Por quê? Se eu não tiver proteínas suficientes, o meu corpo não vai conseguir construir massa muscular. Eu posso estar fazendo tudo certo, mas se eu não der proteínas, e como meu corpo não tem estoque de proteína, ele vai acabar utilizando a massa muscular, ele vai quebrar ela e vai utilizar a proteína do músculo. Então eu tenho que garantir que o meu corpo tenha proteínas suficientes para o meu corpo utilizar para as funções que ele quer e para ganhar massa muscular. Qual que é esse número de proteínas? É de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Eu não vou me aprofundar aqui nesse tema, mas eu vou te ensinar a montar a sua própria dieta depois no finalzinho aqui, certo? Então, resumindo aqui, o próximo passo qual que é? Você tem que aprender a calcular suas calorias. Como é que eu aprendo isso? Primeiro, você já se inscreve no canal, né? Você deixa o like e clica no vídeo no final da tela aqui, que eu fiz um vídeo explicando certinho como que você sabe as suas calorias, carboidratos, proteínas e gorduras para você montar a sua própria dieta, beleza? Clica aqui no outro lado e já se inscreve aí, não se esquece.